nós vamos fazer um estudo panorâmico, bem panorâmico mesmo, de 1 Samuel e 2 Samuel. Nós estamos numa sequência lógica do Antigo Testamento. Nós começamos com o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aí, encerramos Deuteronômio nas campinas de Moabe, e aí o grande Josué assumiu. E Josué, então, conquista a terra prometida. Josué morre e nós temos o período dos juízes, aproximadamente 300 anos. Dentro do período dos juízes, nós temos a história de Ruth. Não é isso? No tempo dos juízes, tivemos a história de Ruth. Agora, nós temos, no final do período dos juízes, nós temos a história de Samuel. Samuel, ele é uma espécie de último dos juízes e um dos primeiros profetas. Ele faz esse mix, né? E ele é também aquele que vai fazer a transição do período dos juízes para a monarquia de Israel. E o livro de 1 e 2 Samuel vai cobrir um período aproximadamente de 135 anos. 1 Samuel, 2 Samuel. Vai pegar a história de Samuel, a história de Saul e até 2 Samuel, final de 2 Samuel, chegando à velhice de Davi. Porque primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis, nós teremos a história de Salomão e a divisão do reino. E aí, já os reis do reino norte e do reino sul. Tá certo? E aí nós vamos depois trabalhar 1 Crônicas, 2 Crônicas. Geralmente, o primeiro livro das Crônicas vai ser um paralelo de 2 Samuel. Só para você entender um pouco, o livro de Samuel, 1 e 2 Samuel, na Vulgata Latina, ele é chamado de primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis. Na nossa Bíblia, o que é primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis, seria chamado na Vulgata Latina terceiro livro dos reis e quarto livro o quê? Dos reis. Mas os judeus, por uma questão de homenagem a Samuel, né, resolveu colocar nesses livros aqui, 1 Samuel, fazer uma homenagem a Samuel. E Samuel foi uma figura importante da história. E como ninguém sabe quem foi que escreveu esses dois primeiros livros aqui, então se colocou 1 Samuel e 2 Samuel. Tá bom? Então qualquer discussão que vocês tiverem, vocês mandam uma carta lá para a sinagoga judaica para discutir com eles, que eu não tenho procuração para brigar com eles, tá certo? Isso é uma questão do cânon judaico. Então nós vamos caminhar hoje, e eu espero, não vai dar, eu vou trabalhar nas avenidas principais, não dá para entrar nas travessas, nem nas vicinais, certo? Então nós vamos trabalhar no leito principal do rio, não dá para trabalhar, né, nos afluentes. Então quem quiser entrar no afluente tem que ser no particular. Eu sei que tem muita gente, pastor, e esse detalhe aqui, né? Quem foi Ziba? Aí vai gastar um tempo danado. Eu vou tentar que você saia daqui com um mapa de 1 Samuel e 2 Samuel na cabeça. Você saia daqui com a ideia geral do livro. Por exemplo, Samuel foi profeta e juiz. Juiz ou profeta. O nome Samuel significa Deus ouviu. O capítulo 1 e 2 de Samuel, vocês conhecem essa história. A história de Ana. Ana fazia parte de um casamento meio complicado, porque o marido dela, Elcana, tinha um casamento,
ela fazia parte de um triângulo amoroso, não era isso? Não era permitido por Deus, mas a turma casava assim. E o cara ia para a igreja. Era um crente sem vergonha. Ia lá, fazia oferta, não sei o que, tudo direitinho. Como tem hoje também. Ia para a igreja, prestava culto, dava dízimo, fazia oferta. Está aí. É o Cana e suas mulheres. E a Bíblia não esconde não, irmãos. Certo? E você sabe que essa mulher, chamada Ana, muito conhecida na Bíblia, ela não podia ter filho. E ela vai lá e faz uma oração, faz um voto a Deus. E esse nome Samuel, né? Ele nasce como resposta de oração. Por isso que o nome Samuel se chama Deus, o quê? Ouviu. Ele é resposta de oração. Então o capítulo 1 descreve essa ida de Ana ao templo, essa oração que ela faz, essa resposta que ela recebe de Deus. O capítulo 2, né, é o cântico de Ana. O cântico de Ana. O cântico de Ana. Também no capítulo 2, a partir do versículo 12, tem aí os crimes dos filhos de Eli. Eli era o sumo sacerdote. Eli era o sumo sacerdote. E os filhos de Eli, eles são chamados aí de filhos de Belial. Veja no versículo 12, lê comigo aí. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Então aqui nós temos aquela história de um sumo sacerdote cujos filhos exerciam o ministério no templo, mas eles praticavam a iniquidade. Eles não eram o quê? Convertidos. Não eram convertidos. E vocês sabem que a história de Samuel, ele foi colocado ali, foi consagrado a Deus e foi morar no templo com Eli. E Samuel agora vai ser usado por Deus para profetizar contra a casa de Eli. E Samuel vai ser usado agora para ser o substituto, né, ou para exercer o ministério, dar continuidade ao trabalho de Eli. Capítulo 3, veja lá. Capítulo 3 de 1 Samuel. É quando Deus fala com Samuel numa visão. É um texto muito conhecido também. Ele está no templo, né? E Samuel, esse fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Veja a partir do versículo 11. Lê comigo aí. 3:11. Disse o Senhor, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tirarão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Porquanto jurei à casa de Eli que ele nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Irmãos, isso aqui está uma coisa muito forte. Deus está dizendo aqui, a omissão de Eli. Deus, por várias vezes, falou com Eli para que ele repreendesse os filhos, para que ele punisse os filhos, para que ele disciplinasse os filhos, mas ele não fez. E Deus agora está dizendo, eu vou o quê? Julgar a sua casa por causa da sua omissão. Por causa da sua omissão. E aí fica a lição para a gente, né? Fica a lição para a gente. Às vezes, a gente fica fazendo vista grossa para aquilo que os filhos fazem, achando que a gente está fazendo um bem para os filhos. Hã? E tem uns pais que dizem, não, mas lá na igreja está todo mundo fazendo. Ah, lá na igreja, todo mundo está fazendo. É? Não é assim não, meu irmão. Até o filho do pastor está fazendo.
Mas com autorização do pastor? Então toma cuidado. Às vezes o pessoal está fazendo aí, mas não quer dizer que a gente está autorizando, né? E outra coisa, você não pode justificar um erro do filho apontando para o outro errado. Não é assim? Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Certo? Até os presbíteros fazem. Aí, o que tem? Se os presbíteros estão fazendo, o problema dos presbíteros. Até o pastor faz. A gente na igreja tem isso, tem? A gente quer justificar o erro pegando o errado. Mas olha para as coisas boas, olha para os exemplos bons que tem na igreja. Tem gente crente na igreja fazendo aquilo que é correto. Agora a gente vai prestar conta para pastor? A gente vai prestar conta para Deus. Eu fico imaginando Samuel naquela situação. Versículo 15, ficou Samuel deitado até pela manhã. Então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão, o quê? A Eli. O que você faria num lugar desse, hein? Vou dizer o que para Eli? Profeta, cara novo, menino. Foi recebido ali o velhão lá, o sumo sacerdote. Aí chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho, ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: que é que o Senhor te falou? Peço-te que não encubras, assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada o quê? Lhe encobriu. E disse Eli: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Foi macho. Porque ele não tinha como fugir, o quê? Do juízo de Deus. E aí, meu irmão, crescia Samuel e o Senhor era com ele. Nenhuma de todas as suas palavras deixou de cair em terra. E aí, meus amados irmãos, se a palavra de Deus estava sumida, Deus começou a falar de novo ao povo de Israel. Então, preste atenção. Do capítulo 1 até o capítulo 8 de 1 Samuel, é a história de Samuel. De 1 a 8. De 1 a 8. Se você quiser fazer a divisão de 1 Samuel, de 1 a 8, a história de Samuel. Alguns detalhes. Capítulo 4, a morte de Eli. A morte de Eli, foi uma morte triste. Veja no versículo 18, como é que ele morreu, o sumo sacerdote Eli. Versículo 18. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque já era homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Então o que mata a velha é queda, tá? E gordura, você fica magro, então toma cuidado. Caiu, quebrou o pescoço. Caiu e quebrou o pescoço. Então, morreu o homem. Aqui acontece uma coisa muito triste, a arca de Deus é tomada. Nasce o neto de Eli. E aí no versículo 22, grava esse versículo aí, grife na sua Bíblia. O menino se chama Icabô. E esse nome significa foi-se a glória, o que? De Israel. E a glória de Israel significa que a presença de Deus foi levada. A arca de Deus foi levada pelos filisteus. E é muito interessante, capítulo 5, capítulo 4. Capítulo 5, a arca, esse aí depois você lê em casa. No capítulo 5, a arca é levada para a casa de Dagon, né? Dos ídolos lá. E quando a arca de Deus estava lá, o ídolo caía e quebrava, porque não tem nenhum ídolo que pode ficar na presença de Deus. Depois você lê lá com mais detalhes o capítulo 5. O capítulo 6, os filisteus enviaram a arca para fora da sua terra, porque a presença de Deus estava produzindo doenças, tumores, uma série de coisas
lá para os filisteus. Capítulo 6 vai mostrar justamente isso. Capítulo 7 é o capítulo onde Samuel exorta o povo ao arrependimento. Os filisteus são vencidos. E aí vem lá, versículo 11 e 12. Vamos ler juntos? 7, 11 e 12. O que diz? Os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até baixo de Bet-Car. Tomou então Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem. E lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Ele está aqui fazendo um trabalho de restauração em Israel. A arca está de volta, Deus deu vitória sobre os filisteus. Algo novo está acontecendo na nação de Israel. Aí no capítulo 8, irmãos, o povo quer mudança. O povo quer mudança. Veja bem, isso acontece em todo lugar. Todo mundo quer mudança. Pastor, vamos mudar a igreja? Vamos mudar. Quer mudar para quê, irmão? Não, vamos inventar uns negócios diferentes aqui, vamos. Agora você precisa saber para onde você quer ir. Quer mudança? Vamos mudar para quê? O povo queria mudar. E o povo, então, veja lá no capítulo 8. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízo sobre Israel. O primogênito se chamava Joel, o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o quê? O direito. Presta atenção. Samuel era crente? Era. Mas os filhos de Samuel não andaram no caminho. Presta atenção. Nem sempre pai direito quer dizer que os filhos são direito. Há um mistério nisso aí. Às vezes o pai é safado e o filho é direito. Samuel era direito ou não era? Direito. Amigo de Deus. Mas o filho não prestava. Aceitava suborno e era avarento. Aí o que os anciãos de Israel fizeram? Chega lá, reúne o conselho dos anciãos, 70. Chega para Israel, sabe como é que é, né? Pastor, quando está ficando velho, diz, vem cá, ó, você está velho, seus filhos não prestam mais, não prestam. Nós queremos agora um rei. É assim, na lata. Aí pronto. Nós queremos um rei, nós queremos ser igual às outras nações da terra. Nós queremos o quê? Um rei. Veja lá capítulo 4. Então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel e Ramá e disseram, vê, já estás velho. Como é que diz isso por homem, rapaz? Vê, já está velho. Vê, olha, você está acabado. Está aí no versículo 5. E teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém, essa palavra não agradou a Samuel, quando disseram, dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te disse, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Deus está dizendo, Samuel, o problema não é contigo. Deus é psicólogo, né? Não é contigo, é comigo. Era com os dois, né? Era com os dois. Porque Deus já tinha dito, eu sou. Deus era, o sistema era teocracia. Eles agora querem um sistema de monarquia. Nós queremos um rei. Queremos um rei. Tudo bem, quer rei? Aí no capítulo 8, né, você vai descobrir, versículo 9, veja lá. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte solenemente e explica qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Então, Deus diz assim, quanto é que custa, né? Fala com ele aí, que o cabeleireiro para sair de São Paulo para ir de Brasília custa 5 mil. É o que a Dilma paga.
Pagava, né? 5 mil. Aí foi dizendo quanto é que custa, né? Manter o quê? Deus faz a conta. Mandou a conta. A gente é assim, 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 assado, tal, tal, tal. Quer monarquia? Quanto é que custa? Né? Um rei. Quanto é que custa a rainha da Inglaterra lá? Está aqui, ó, o custo. Deus colocou aqui, ó, Deus falou com eles aqui. Quanto é que custa aqui? Esse será o direito do rei, que houver de reinar sobre vós. Tomará vossos filhos, empregará no serviço. Aí Deus mostra tudo aqui, ó. Veja no versículo 19. Porém, lê comigo aí, gente. 8:19. Porém, o povo não. Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repartiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atende a sua voz, estabelece-lhe um rei, Samuel. Disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. É rei que eles querem? Vamos dar um rei para eles. Preste atenção, gente. Às vezes, uma forma que Deus tem para castigar a gente é dando o que a gente quer. Sabia disso? É isso que você quer, meu filho? Toma. Toma aí. Aí vai, aí o capítulo 9, veja bem, o sujeito vai escolher, lá vai Samuel, um rei que você vai correr atrás de jumenta para escolher, é duro, né? Capítulo 9, vai atrás do rei, vai encontrar esse rapaz chamado Saul. Saul, o bonitão. É isso? Esse cara era bonitão. Saul. Ele foi escolhido. E vocês sabem que esse Saul, ele foi chamado o rei segundo o coração do povo, não é isso? Veja no capítulo 10, Samuel unge a Saul. Aí tem a unção dele, né? Capítulo 10. Tem a unção dele. Veja no versículo 6. O Espírito do Senhor se apossará de ti, profetizará com eles, e tu serás mudado em outro homem. Presta atenção. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não ficava na pessoa. Certo? Quando ele era ungido, o Espírito Santo via sobre ele. Quando Davi, lá no Salmo 51, diz assim: não retires de mim o teu Santo Espírito. Davi está falando da unção. Porque Davi viu que quando Davi vai ser ungido no capítulo 16, a unção saiu de Saul e a unção veio para Davi. E um espírito mau, autorizado por Deus, começou a atormentar quem? A Saul. E Davi sabia o que era o espírito do demônio, porque por 2 vezes Saul tentou matar Davi com a lança. Certo? Davi fazia lá uma musicoterapia para ele, mas olha, foi por 2 vezes. Ele tentou matar, e várias vezes tentou matar o Davi. Então, no momento aqui, ele recebe a unção do Espírito de Deus, a unção para ser rei. Ele está sendo ungido por Samuel. Saul entre os profetas, aí vai. Saul é escolhido, veja lá no versículo 17. Convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispa e disse aos filhos de Israel, versículo 18: assim diz o Senhor, Deus de Israel: fiz subir a Israel do Egito, livrei-o das mãos dos egípcios, das mãos de todos os reinos que vos oprimiram. Mas vós rejeitaste hoje o vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos. E lhe disseste: não, mas constitui um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos, pelos vossos grupos de milhares. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicado por sorte a de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim, pelas suas famílias, foi indicada a família de Matri. E dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando procuraram, não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem vier ali. Respondeu o Senhor: está aí escondido entre a bagagem.
Correram e o tomaram dali, estando ele no meio do povo. Era o mais alto, sobressaía de todo o povo, do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em grito, exclamando: viva o rei! Declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu num livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para a sua casa. Também Saul foi para a sua casa, a Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens, cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram e não trouxeram presentes. Porém Saul se fez de surdo. Você vê que o homem para ser rei, ele não queria ser rei. Ele era medroso para caramba. Já tinha se escondido desde o princípio. E aí, irmãos, até o capítulo 15, você vai ver. Capítulo 12, 13, 14, 15. É a desobediência de Saul. 15, aí, ele desobedece a Deus. Vamos ver o capítulo 15. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem, mulher, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumento. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscado no vale. E disse aos pequenos: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu não vos destrua juntamente com eles, porque usaste misericórdia para com todos os filhos de Israel quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram no meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está de frente do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. Aí, em versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de te haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas, o quê? Palavras. Então Samuel se contristou toda a noite e clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã e anunciou-se aquele. Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e do boi, para o sacrificarem ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declarei o que o Senhor me disse essa noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor te me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, os amalequitas, destruiu totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e boi, o melhor do designado da destruição, para oferecer ao Senhor. Irmãos, verso 22, lê comigo. Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios? Porque a rebelião é como o pecado. Pronto, irmãos. Então, o que acontece aqui? Versículo 28. O Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e deu ao teu próximo, que é melhor do que tu.
partir desse momento, aos olhos de Deus, Saul não é mais rei. Aí vai para o capítulo 16, Samuel é enviado à casa de Jessé. Aí chega lá, vai procurar os meninos, aí passa os bonitões lá, não é isso? Capítulo 16. Aí no versículo 12, então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de quem? De Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Preste atenção, porque desse momento aqui, até Davi se tornar rei, demorou aproximadamente 25 anos. 25 anos de luta para ele se tornar rei. Certo? E uma briga danada com esse rapazinho aqui chamado o quê? Saul. Porque Saul, de direito, continuou como rei. E Saul começou a perseguir a quem? A Davi. E Davi era muito amigo de quem? De Jonatas, que era filho do rei. Vocês assistiram na Record? Está vendo como vocês estão atualizados? E o Velho Chico, vocês estão assistindo também? Não me vergonhe não, eu estou dizendo. Capítulo 17, a história vencendo o gigante da vida. Leia, assista a fita do pastor Hernandes. O desafio de Golias, conhece toda a história aqui, né? 17, capítulo 18, amizade de Jonatas para com Davi. Não tem nada de gay, tá, irmãos? Porque os gays gostam de usar esse texto, que Davi era meio boiola, não tem nada disso. Davi não era boiola, coisa nenhuma. Se você é casado com mulher bonita, não more perto de Davi. Porque Davi costumava ficar olhando pela janela. Ele era muito mulherengo. Certo? Vai nessa não. Ele era amigo mesmo. Não tinha negócio de... Aí, veja aqui no capítulo 6, ou no capítulo 18, a partir do versículo 6, você sabe que uma das piores coisas que o maligno produz nos relacionamentos se chama o quê? Inveja. Inveja. E a inveja, como é que nasce a inveja? Nasce das comparações. Comparações. E aí, Davi era amigo de Jonatas, e Davi saía onde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência. Veja aí no versículo 5. De modo que Saul pôs sobre tropas do seu exército. E era ele benquisto de todo o povo, até dos próprios servos de Saul. Aí veja no versículo 6. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam, olha que coisa interessante. Saul feriam os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Para que eu vou cantar um negócio desse? Isso não se faz. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo. Diz, 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão o rei. Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. O que mudou aqui? Foi Davi? Não, foram o quê? Os olhos de Saul. Mudou de bons para maus olhos. Porque houve o que? A comparação, a inveja, irmãos. Isso é um problema seríssimo. Seríssimo. Um cara não chegou um dia aqui, você vai trazer o pastor Hernandes para pregar aqui em Pinheiros, em 6 meses ele toma a igreja de você.
Eu falei, eu prefiro perder para ele do que para você, seu desgraçado. Vai fazer essa profecia lá no inferno. O pastor Hernando está querendo tirar a igreja de ninguém, rapaz. Você toma vergonha. O cara veio, o Satanás do cara vem aqui, como se a gente está dando golpe um no outro aqui. Quer dizer, o pastor Hernandes, o negócio do pastor Hernandes é pregar o evangelho, o negócio dele ele não quer tomar conta de igreja. Se ele pudesse, ele estava livre, pregando em todo lugar. E a gente tem que respeitar o cara, o ministério dele é esse. Irmãos. Entendeu? E ele tem o dom dele, ele sabe pregar, ele conta aqueles negócios. Ele vai falar sobre o rei Agripa, ele fala da cueca de Agripa, da meia de Agripa, de tudo, ele pesquisa tudo. É ele, é o dom dele. E a gente tem que ficar alegre, porque ele é um homem de Deus. Um homem internacional, você tem que se alegrar. Você vai com inveja, com o negócio. Outro dia, ele chegou aí, eu angustiado, preocupado. Falei, Hernandes, me ouve aqui um pouquinho, senta aí. Aí eu fiquei 1 hora conversando, querendo ouvir uma palavra dele. Aí depois de falar 1 hora, eu falei, o que você acha? Ele disse, meu santo, são as lutas do ministério. Eu falei, pastor, falei mais de 1 hora, você me dizer isso, rapaz? Perdi meu tempo. Pensei que ele ia me dar um tapa, falar umas coisas, mas ele é um homem assim, vive no céu. É de Deus, o cara é de Deus, ele tem um jeito dele. Agora, veio para somar, está aqui, um benção. O pastor Josué veio para somar. Está aí no departamento infantil, com o boneco Barnabé, está aí. Tem negócio de inveja aqui não. Tá certo, irmãos? Agora aqui o diabo vem pôr um negócio desse aqui. Por quê? Porque já tem um demônio no meio. Porque onde o demônio vem, ele vem o quê? Para dividir, para destruir. Certo? E toma cuidado para o demônio não usar você, meu irmão. Para semear contenda. Aí diz aqui, cantando aí, a partir desse momento, veja no versículo 10. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus, ou seja, com autorização de Deus, se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa, e Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa, Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo, encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. E aí, irmãos, é um negócio, até a morte de Davi, ele agora, Saul procura matar Davi. Você vai, e você se lembra, Davi, depois que mata Golias, ele passa a ser que? Genro. Porque ele vai casar com quem? Com Mical. É genro. Então esse negócio de genro é muito perigoso. Se é genro, fica esperto. Fica esperto, porque o seu sogro quer matar você. Então, Samuel, Jonatas intercede por Davi, aí vai, Saul, Mical, capítulo 20, amizade. Vou passar rápido aqui, porque nós temos ainda capítulo 22. Davi se esconde lá em Adulão, onde ele produz alguns salmos maravilhosos. Capítulo 24, Davi poupa a vida de Saul. Capítulo 25, irmãos, tem um fato interessante aí, que é a morte de Samuel. 25, faleceu Samuel, todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Davi tinha uma amizade muito profunda com Samuel. E alguns até tentam justificar a raiva que Davi teve com esse marido de Abigail aqui, porque ele estava ainda abalado, né, com a morte de Samuel. Porque esse é ato contínuo aí, né? Esse Nabal também distratou Davi, Davi teve uma reação intempestiva aqui. Se não fosse Abigail, para apaziguar Davi, Davi tinha feito uma besteira, teria matado esse Nabal.
E essa Abigail aqui, vou te dizer, essa mulher, muito sabida, viu? Ela não deixou matar, mas fica um princípio aqui. Se você fez um casamento difícil, seu marido é difícil, peça a Deus para levar o marido. Não mata, não. Peça a Deus, que Deus leva e você casa de novo com um marido bom. Foi isso que a Abigail fez. Você não fala nada para ele. Vai lá, apazigua. Você não fala para ninguém, mas foi isso que ela fez. Não esconde o que a Bíblia diz, não. Está aqui. Casou errado. Honrou o marido, mas entregou para Deus. Deus, não é o que o senhor quiser. Leva, me livra dessa tranqueira. Lê de novo a história. Eu estou falando para você que é verdade, está aí. Não foi outra coisa. A turma, Abigail, uma mulher sábia, não sei o quê. Ela não queria que Davi... Quem foi que casou com ela? Foi Davi? Foi? Tá certo. Tá aí a história. A Bíblia não esconde nada, gente. Aí vem a morte de Nabal. Diz claramente o texto aí, né? Versículo 38, o que diz aí? Passados uns 10 dias, quem foi que feriu? Feriu o Senhor a Nabal. E este o quê? Morreu. Só não diz assim, atendendo a oração de Abigail, feriu o Senhor a Nabal. Não diz isso. Mas está nas entrelinhas, né? Entendeu só? Tá certo. Vem a morte de Nabal, Davi se casa com Abigail. Aí no versículo 26, Davi poupa a vida de Saul. Aí Davi outra vez se reconcilia com Davi. E aí vai. Aí, capítulo 28. Capítulo 28. Saul agora vai ao extremo da sua vida. Esse é um capítulo. Saul consulta a médium. Ele vai uma catimbozeira lá em Israel, um centro espírita, baixo espiritismo, e ele se disfarça, vai lá consultar, né, uma mulher. E a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: foi Samuel que apareceu aí ou foi um demônio disfarçado de Samuel? Um demônio, né? Jesus disse: aqueles que estão lá não podem vir para cá. Nós iremos a ele. Davi já tinha dito isso, né? Ou vai dizer isso lá adiante, quando ele está intercedendo pelo seu filho, o filho do adultério. Ele ora para que Deus cure a criança. Não dá tempo a gente detalhes. Aquela Bíblia Vida Nova, o pastor Russell Shedd, na Bíblia Vida Nova, ele faz uma análise desse texto, ele pega os detalhes desse texto, é muito interessante. E faz uma explicação, eu achei uma explicação bem prática, bem simples desse texto, é a melhor que eu já vi. Se você quiser depois, pega, porque é bem simples e bem prática e da forma mais inteligível, ele vai pegando todos os textos. O capítulo 30 de 1 Samuel é aquele texto onde Davi sai para lutar contra vai para Ziglag, né? Ele sai para lutar contra os filisteus e Ziglag é saqueada pelos amalequitas. Veja aí, versículo. Ele volta para Ziglag e lá ele encontra toda a cidade destruída e os amalequitas levam cativo as mulheres, as crianças. O pastor Hernandes tem um sermão famoso nesse texto aqui, trazendo de volta o que o diabo levou, um negócio assim. E eu gosto de destacar esse versículo 6 aí. Vamos ler juntos aí? 6, grife esse versículo aí. Davi muito se angustiou
pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Irmãos, preste atenção. Tem angústia e tem problema que a gente passa, que a gente só se reanima em quem? Em Deus. Certo? Aí não se reanima com o irmão, a gente não se reanima com chá de camomila, com tarja preta, mas se reanima no Senhor. Só Deus é que nos reanima, a gente. E a gente precisa buscar o Senhor. É um ato onde ele vai a Deus. E aí ele vai, ato contínuo, consultar o Senhor. E ele vai perguntar, perseguirei o bando, e o Senhor persegue, vai atrás, e você vai alcançar, e você vai libertar, e ele vai atrás, ele toma a iniciativa. E tem momentos na nossa vida que Deus diz, nessa batalha você não vai ter que lutar. Mas tem momentos na nossa vida que Deus diz assim, nessa batalha você vai ter que lutar. Vai lá e luta que eu vou dar. Tem momentos que Deus dá enquanto a gente dorme. Mas tem momentos que Deus diz, acorda cedo, fica sem dormir uns 3 dias para Deus lhe dar. Então, a metodologia de Deus nas batalhas são diferentes. Tá certo? Então, há coisas que Deus nos dá com muita luta. Há coisas que Deus nos dá a gente esperando. Então, a gente precisa estar atento a essa questão das estratégias de Deus. Certo? Porque Deus sempre muda. Lá em Jericó, foi rodear e tocar trombeta. Mas em Aí, ele colocou a força toda. Deus muda as estratégias. O importante é a gente seguir as estratégias dele. Capítulo 31 é um capítulo triste. É a derrota de Israel e a morte de Saul. E aqui se discute, mas a ideia aqui é que de fato houve um suicídio. Ele se lançou, se jogou em cima da lança ou da espada, né? Verso 4, então disse Saul ao seu escudeiro, arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha esses incircuncisos e me traspasse. Escarneçam de mim. Porém, o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. E se lançou sobre ela. Então, esse é o fim de Saul. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Se foi suicídio, se não foi suicídio. E aí fica aqueles irmãos, os suicidas não entrarão no reino do céu. Meu irmão, esse negócio eu não vou julgar, porque esse cara ele foi escolhido por Deus para ser rei, ele era da tribo de Benjamim. Eu não sei se ele está no céu ou se não está. Certo? E é um negócio complicado. Aí, o que vai? Segundo Samuel, é uma continuidade, é um ato contínuo. Depois da morte de Saul, capítulo 1. Voltando Davi da derrota dos amalequitas e estando já 2 dias onde? Ziglag, capítulo 30 de 1 Samuel. Sucedeu ao 3º dia aparecer no arraial de Saul um homem com as vestes rotas e terra na cabeça. Chegando ele a Davi, inclinou-se, lançando-os em terra. Perguntou-lhe Davi, de onde vens? Ele respondeu, fugi do arraial de Israel. E aí ele conta sobre a morte de Saul. Dá a notícia, e como foi? E aí, meus amados irmãos, sabe o que Davi fez? Verso 11, então apanhou Davi as suas próprias vestes e as rasgou, e assim fizeram todos os homens que estavam com ele, prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul, e por Jonatas seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído o quê? A espada. Às vezes eu não entendo Davi. Ele podia fazer festa, porque esse Saul queria matá-lo, né? Mas ele olha para esse Saul como alguém que era o quê? O ungido de Deus. E ele também está chorando pelo seu amigo, o Jonatas.
E aí ele perguntou Davi ao moço, portador, de onde és tu? Ele respondeu, sou filho de um homem estrangeiro amalequita. E aí ele disse, como não temeste estender a mão para matares o ungido do Senhor? Então chamou Davi um dos moços e lhe disse, vem, lança-te sobre este homem. Ele o feriu de sorte que morreu. Disse Davi, o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo, matei o ungido do Senhor. Aí vem o pranto de Davi, por Saul e Jonatas. Capítulo 2, Davi é aclamado rei de Judá. Somente da tribo de Judá. Somente da tribo de Judá. Aí vem, capítulo 2, 3, a família de Davi em Hebron. Aí tem a briga lá de Abner com Joabe. Mas no capítulo 5, então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebron, e falaram dizendo, somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, era tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse, tu apacentarás o meu povo de Israel e serias chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebron, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebron perante o Senhor. Ungiram Davi, rei, sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. E reinou o quê? 40 anos. Em Hebron reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses em Jerusalém. Reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Então, consertando ele, do dia que ele foi ungido até aqui, ele demorou aproximadamente 15 anos para ser ungido. Foi um período de luta que ele teve. Quero chamar a sua atenção que aqui começa o reinado dele. É aqui que começa. Aí você vai entendendo. Aqui não vai dar, depois quando ele for estudar o primeiro livro das crônicas, você vai encontrar outras coisas. Capítulo 7 é o capítulo chave do livro de 2 Crônicas. De 2 Samuel. Desculpa. No capítulo 6, Davi traz a arca para Jerusalém, aquela história toda lá, que Davi quer tirar um sacerdote, depois há um acidente lá, mas ele depois traz corretamente. Tem aquela dança de Davi lá, e que Mical reclama, depois Mical é repreendida por Davi, etc. Capítulo 7, aliança do Senhor com Davi. Essa aliança aqui é aquela aliança que Deus faz com a família de Davi. Por isso que Jesus Cristo depois vai ser chamado de filho de Davi. Jesus, ele é da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi. Então aqui é uma aliança do Senhor com Davi. Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã, olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei, vai e faz tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo, vai e diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitarei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje. Mas tenho andado em tenda e em tabernáculo. Preste atenção, Davi quer construir um templo para Deus, uma casa para Deus. E vai construir templo depois que Salomão constrói. Mas Deus está dizendo, eu vou construir a partir de você uma casa. Que é, veja lá. Ele vai dizer aqui. Versículo 12.
Quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Presta atenção, gente. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras e conforme toda essa visão, assim falou Natã a Davi. Aí, Davi vai fazer esse cântico de ações de graças aí, agradecendo. Então, esse descendente aí vai ser a própria Salomão, mas prefigurando a pessoa de Jesus. Por isso que Mateus, quando vai começar o Evangelho, vai linkar Jesus como uma figura de Abraão e com a figura de Davi. Davi. Esse é o capítulo. Aí vem as diversas vitórias de Davi. Capítulo 9, a bondade de Davi para com os filhos de Jonatas. As vitórias de Davi. Capítulo 11 e 12, a história triste do adultério de Davi com Betseba. Capítulo 12, Natã repreende a Davi. Aí as consequências desastrosas para a casa de Davi. A morte do filho de Betseba, o incesto de Amon. Aí vem toda a tragédia envolvendo Absalão, os capítulos 15, 16. No capítulo 18 tem a morte de Absalão. Né? Capítulo 19, Joabe reprova Davi, Davi volta para Jerusalém. Depois tem as vinganças de Davi, depois cântico de ações de graças de Davi. 23, as últimas palavras de Davi. E tem aí os valentes de Davi, só um destaquezinho especial aí. Tem um cara aí, só para você ver, ó, Davi não venceu sozinho, né? São estes os nomes, versículo 8, dos valentes de Davi. Josebe Bassebete, filho de Taquemônio, o principal de 3. Este brandiu sua lança contra 800 e os feriu de uma vez só. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Oaí, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel. Ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegado à espada. Trabalhou, a espada não soltou da mão. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Então tem essa turma toda aí, é só gente brava mesmo. Capítulo 24, Davi comete uma besteira. Faz um levantamento do censo para mostrar o crescimento, aquele negócio todo. Deus proibiu, ele fez. Aí vem um castigo sobre ele, ele escolhe o castigo. Certo? Ele escolhe o castigo. E ele prefere cair na mão de Deus do que cair na mão dos inimigos. Ele erige um altar na ilha de Araúna. Veja como é que termina, verso 25. Termina aí o livro de 2 Samuel. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou de Israel. Aí você vai descobrir, no capítulo, primeiro livro dos reis, veja aí, a velhice de Davi, aí vem Salomão, aí vai continuar. Primeiro livro dos reis e segundo livro dos reis. O paralelo que você vai encontrar, vamos lá para o primeiro livro das crônicas.
Quando você quiser estudar, por exemplo, a história de Davi, você tem o livro das Crônicas, o primeiro livro, tem toda essa parte aí das crônicas, dos descendentes, etc. Mas a partir do versículo 10, primeiro livro das Crônicas, veja lá, a derrota de Israel e a morte de Saul. Está vendo aí? Acharam? Primeiro livro das Crônicas, capítulo 10. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 10. É o texto paralelo de primeiro livro dos Reis. Ou, primeiro livro de Samuel, né? Aí você tem a derrota de Israel, sepultura de Saul. Aí tem Davi ungido rei, está vendo? 2 Samuel 5, de 1 a 5. Aí tem o texto o quê? Paralelo. Você aqui acrescenta detalhes que não tem lá no texto. Aí você vai vendo, capítulo 12, 13. Aí tem algo também que é interessante, que é a parte de Davi preparando toda a parte da música do templo, que não tem lá. Então, se você observar aqui a partir do 15, primeiro livro das Crônicas, a partir do 15, tem toda a preparação para o templo. Veja, 26, 27, 28, 29, você tem aí texto paralelo que dá para acrescentar dados para 2 Samuel. Esse texto, por exemplo, de primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, é quando Davi, então, veja aí a partir do versículo 10. Vamos ver antes aqui, só para você entender. Porque Davi, ele fez a planta, mas Deus não permitiu que Davi o quê? Construísse, porque ele tinha cometido muito crime de sangue. Então, Deus escolheu Salomão para construir o templo. Nós já estamos adiantados, então eu vou encerrar. Vocês entenderam, irmãos? Pelo menos aí uma visão geral? Deu para captar ou não? Deu? Então tá bom. Reinaldo, faz uma oração aqui, encerrando. Senhor nosso Deus e Pai, te damos graças, ó Deus, por esse dia e estarmos aqui novamente na tua casa. Te louvamos, ó Deus, pela tua palavra e pelos teus ensinamentos. Obrigado, ó Deus, pela tua fidelidade para conosco. Perdoa, Deus, os nossos pecados e é em nome de Jesus que nós oramos e também te agradecemos. Amém.